Fala galera, eu sou o professor Matheus e essa é a nossa primeira videoaula aqui do canal. A gente vai começar falando sobre divisão, que é um conteúdo aí que muita gente tem dificuldade, que fica refém da calculadora, e quando precisa realmente fazer a divisão à mão, não sabe fazer. Se perde nas regras, se perde nos passos. Então essa é a aula para você aprender a dividir com todas as regras, com todos os passos que deverão ser tomados. Tudo bem? Vamos lá? De início, eu quero que vocês entendam que a divisão nada mais é que uma operação inversa da multiplicação. Mas, professor, como uma operação inversa da multiplicação? Vamos lá. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Mas por que 12 dividido por 2 é 6? Porque 2 vezes 6 é 12. Então, eu só consigo chegar à resposta 6 porque eu penso qual número que multiplicado por 2 vai dar 12? Ah, esse número é o 6. Então, a resposta de 12 dividido por 2 é 6. Mas, professor, eu não tenho dificuldade com essa divisão. Eu sei que 12 dividido por 2 é 6. Mas eu quero que você leve esse pensamento para as outras questões que a gente vai encontrar lá na frente. Eu preciso encontrar um número que multiplicado por esse vai dar aquele número. Então esse é o princípio da divisão. É a operação inversa da multiplicação. Tudo bem? Vamos imaginar essa situação de uma maneira um pouco diferente. 12 laranjas dividido para duas pessoas. O cálculo a ser feito é o mesmo. Agora o método a ser utilizado está sendo outro, né? Eu estou utilizando laranjas e pessoas. Esse é o método que os professores utilizam com as crianças, para elas conseguirem ter uma noção de divisão antes mesmo de serem introduzidas à divisão. Então, eu vou dividir laranjas para pessoas. Aí fica uma questão mais simples de ser pensado, né? Então, eu tenho 12 laranjas e tenho duas pessoas que precisam dividir essas 12 laranjas. O processo inicial de divisão é eu dou uma para a primeira pessoa, dou uma laranja para a segunda pessoa. Dou duas laranjas para a primeira pessoa, dou duas laranjas para a segunda pessoa. E assim vai até que se complete as 12 laranjas. Ao final de tudo isso, eu tenho 6 laranjas para a primeira pessoa e tenho 6 laranjas para a segunda pessoa. Então 12 dividido por 2 dá 6. E aí agora a situação mudou. Eu tenho 12 laranjas e preciso dividir essas 12 laranjas para 3 pessoas. O processo vai ser o mesmo, eu dou uma laranja para cada um até que se complete as 12 laranjas, o que resulta em 4 laranjas para cada pessoa. Então 12 dividido por 3 dá 4. Pensando de uma maneira um pouco mais complexa, agora eu tenho quantidade de laranjas menor que a quantidade de pessoas. Como que eu consigo dividir uma quantidade menor de coisas para uma quantidade maior de pessoas? Nesse caso, eu vou pensar e se eu dividir essa laranja ao meio e dar metade para cada uma das 10 pessoas, eu vou conseguir com que todas estejam com laranjas, e aí eu fiz a divisão de 5 laranjas dividido para 10 pessoas, que dá meio. Só que a questão vai além disso, por quê? Eu não tenho coisas pequenas a serem divididas. Geralmente eu tenho números maiores, geralmente eu tenho regras um pouco diferentes, e eu não consigo fazer laranja sempre que eu precisar dividir. É aí que as pessoas se perdem e não sabem fazer divisão. E eu introduzo para vocês o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão ele é utilizado para fazer qualquer tipo de divisão que eu imaginar. O método da chave é o mais utilizado, que é o que muita gente tem dificuldade. Então vamos lá desmistificar esse método da chave. No método da chave eu tenho uma linha vertical e eu tenho uma linha horizontal. Do lado esquerdo eu tenho um dividendo, do lado direito eu tenho um divisor, embaixo do divisor eu tenho o quociente. O quociente é o nosso resultado. E do lado esquerdo, abaixo do dividendo, a partir do momento que eu inicio a minha divisão, vai sobrando alguns números até chegar no final. No final é o meu resto. Exemplo, 4 dividido por 2. Se eu perguntar para a maioria de vocês, 4 dividido por 2, vocês já sabem a resposta, é 2. Mas como que eu tenho que pensar? Lembra lá da operação inversa da multiplicação? 4 dividido por 2, eu preciso pensar no número que multiplicado por 2 vai dar o 4. Qual número que é esse? 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. E aí eu faço o seguinte: pego o valor que eu coloquei no quociente, multiplico pelo valor que está no divisor, a resposta eu vou adicionar aqui embaixo do meu dividendo. Então, 2 vezes 2 dá 4.
A resposta coloca embaixo do dividendo. O 4, vou colocar embaixo do 4. E aí eu faço a subtração. 4 menos 4, 0. O objetivo maior de toda divisão utilizando o método da chave é que o resto chegue a 0. Quanto mais próximo de 0 meu resto estiver, mais exata vai estar a minha resposta. Então, se aqui deu 0, minha resposta está exata. 4 dividido por 2 dá exatamente 2. Certo? Próximo exemplo, 54 dividido por 2. Veja que agora eu não tenho só um número dividindo por 2, eu tenho dois valores dividido por 2. O que eu vou fazer? Eu vou por partes, eu vou tentando de um por um. A partir do momento que eu não conseguir, eu vou passando para o próximo número. No caso, eu vou pegar só o 5. 5 dá para dividir por 2? Eu só não consigo dividir um número por outro se esse número for menor que esse outro. Se 5, por exemplo, fosse menor que o 2, eu não conseguiria dividir. Mas como 5 é maior que 2, eu consigo dividir o 5 por 2. E aí eu tenho que pensar, qual número multiplicado por 2 chega mais próximo de 5, mas sem ultrapassá-lo? Por quê? Temos uma regra. Primeira regra, sempre que a divisão não der exata, deve-se procurar um número que faz com que a multiplicação chegue mais próxima do resultado. Então, como é isso? Eu preciso de um número que multiplicado por 2 chegue mais próximo de 5, mas não pode passar o 5. Então, olhando aqui numa tabuadinha que eu fiz no canto. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Se por acaso eu usasse o 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 não passou de 5, então tá ok. Agora se eu usar o 3. Se eu usar o 3, 2 vezes 3 dá 6. 6 passou 5, então não posso usar o 3 porque 6 já ultrapassou o 5. Então eu vou usar o valor que dá o número 4, que é 2. 2 vezes 2 dá 4. Lembrando que eu faço a multiplicação agora, 2 vezes 2, e o resultado eu coloco embaixo do dividendo, do 5, do dividendo que eu relacionei. 5 menos 4 vai dar 1. Então, toda vez eu pego o resultado que está aqui no meu quociente, multiplico pelo divisor, resultado coloco embaixo do dividendo. Depois disso, faço a subtração entre os dois valores. 5 menos 4 deu 1. Vou pegar esse 1 e dividir pelo 2. 1 dividido por 2 não dá para fazer. Lembra que eu falei? Não tem como fazer uma divisão com um número menor do que o outro. Então, o dividendo não pode ser menor que o divisor. Sempre que acontecer isso, eu vou ter que usar escapatórias para sair dessa situação. Nesse caso, a minha escapatória não vai ser tão difícil, porque eu tenho o número 4 para ser usado aqui ainda. Então, esse número 4 ele vai descer. Ele vai descer e vai se juntar ao número 1. Quando ele se junta ao número 1, eu formo o número 14. Então, eu formei o número 14 e agora eu vou dividir esse 14 pelo 2. 14 dividido por 2 dá 7. E aí eu faço a multiplicação. 7 vezes 2, 14. Coloco o número que deu embaixo do dividendo. 14 menos 14, 0. Chegou no resto 0, quer dizer que a minha divisão acabou. A minha resposta, então, é 27. 54 dividido por 2 dá 27. Ok? Próximo exemplo. 252 dividido por 3. Aí eu começo com 2, sempre inicio pelo primeiro número. Caso não dê para dividir, caso ele seja menor do que o divisor, aí eu vou pegando os próximos números, até que um número seja maior que o divisor, que aí sim eu consigo dividir. Então, 2 dividido por 3, não consigo dividir, porque o 2 é menor que o 3. O que eu vou fazer? Vou pegar o 5. Então, vou pegar o 2 e o 5 ao mesmo tempo, formando o número 25. 25 dividido por 3. Agora eu consigo dividir porque o 25 é maior que o 3. Aqui na tabuada do lado eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 3 chegue próximo de 25, ou seja, igual a 25 sem ultrapassá-lo. Então, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24.
3 vezes 9, 27. 3 vezes 8, 24. Ok, não ultrapassou. 3 vezes 9 deu 27. Ultrapassou o 25. Quer dizer que eu não posso usar o número 9. Vou ter que usar o número 8. Então, 25 dividido por 3, vou usar o 8, que dá 24. 8 vezes 3 dá 24. Coloco embaixo do dividendo, depois faço a minha subtração. 25 menos 24 dá 1. Vou tentar fazer essa divisão agora do número 1 por 3. 1 dividido por 3, não consigo fazer essa divisão porque o 1 é menor que o 3. E aí eu vou tentar achar uma escapatória para que esse número fique maior que o 3. Nesse caso está simples porque eu tenho o número 2, que ainda não foi utilizado aqui no dividendo, e aí eu posso descer esse número 2. Esse número 2 desce e se junta com o número 1, formando o número 12. Agora eu consigo pegar esse número 12 e dividir por 3. 12 dividido por 3, eu preciso encontrar um número que, multiplicado por 3, seja igual a 12 ou chegue mais próximo de 12 sem ultrapassar. Olhando aqui, eu tenho 12, que é 3 vezes 4. Então, eu vou usar esse porque deu o valor exato. Para dar o número 12, eu multiplico 3 por 4. 4 vezes 3, 12. Coloco embaixo o dividendo. 12 menos 12 dá 0. Cheguei no resto, 0. Acabou a minha divisão. Minha resposta é 84. Ok? Próximo exemplo. 156 dividido por 12. Qual a diferença dessa divisão para as outras que a gente fez até agora? É que agora o divisor tem dois algarismos. Muda o modo de se pensar? Não, o modo de pensar é o mesmo. Você sempre precisa de um dividendo maior que o divisor. Nesse caso, eu preciso de um dividendo maior ou igual a 12. Vou iniciar a minha divisão tentando fazer com 1. Não consigo, porque o 1 é menor do que o 12. Pego os dois algarismos. Forma o número 15. O 15 eu já consigo dividir por 12. 15 dividido por 12, eu vou tentar encontrar um valor que, multiplicado por 12, dê próximo de 15 sem ultrapassar. Na minha tabuadinha aqui do lado, eu tenho 12 vezes 1 igual a 12. Ok, não ultrapassou o 15. 12 vezes 2, 24. 24 já ultrapassou o 15, então quer dizer que eu não posso usar o 24, eu não posso usar o 2. Então eu vou usar o número 12, que é quando eu multiplico o 12 por 1. Então, vou usar o número 1. 1 vezes 12 vai dar 12. Coloco embaixo do dividendo e faço a minha subtração. 15 menos 12 vai resultar em 3. E aí eu vou tentar fazer a divisão do 3 por 12. Não consigo fazer porque o 3 é menor que o 12. O que eu vou fazer? Tentar achar uma escapatória para que esse número se torne maior do que o divisor. No caso, eu tenho 6, que ainda não foi usado. Ele vai descer e se juntar ao número 3, formando o número 36. Agora eu consigo pegar o 36 e dividir por 12. Vou encontrar um número que, multiplicado por 12, chegue mais próximo de 36 sem ultrapassar. Vou olhar na minha tabuada aqui, eu tenho um 36 exatamente, que é quando eu multiplico 12 por 3. Então, eu vou usar o número 3. 3 vezes 12, 36. 36 menos 36, 0. Cheguei no resto igual a 0, a minha divisão acabou e a minha resposta aqui é 13. Ok? Próximo exemplo. Agora a gente vai fazer no método de chaves aquela questão que eu falei das 5 laranjas para 10 pessoas. Vamos aprender a como resolver o problema quando eu tenho dividendo menor do que o divisor. Já falei para vocês que isso não pode acontecer. A gente precisa encontrar métodos para que esse número se torne maior do que o divisor. Toda vez que eu tiver um número que eu tentar dividir e não conseguir porque ele é menor do que o divisor, entra a segunda regra. Quando o dividendo for menor que o divisor no início da divisão, bem frisado, no início da divisão, acrescenta-se um zero no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente. De acordo com que se adiciona mais zeros no dividendo, o mesmo deve ser adicionado no quociente. Então vamos lá. 5 dividido por 10 não dá. A regra fala que eu posso adicionar um zero no dividendo, só que isso vai fazer com que eu tenha que adicionar um zero e uma vírgula no meu quociente. Então, toda vez que eu adicionar um zero no meu dividendo, eu preciso adicionar um zero e uma vírgula no meu quociente, sempre que isso for feito no início da minha divisão.
ok? Agora eu consigo dividir 50 por 10. Olhando aqui na minha tabuadinha, eu sei que 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 2 é 20, até chegar no 10 vezes 5, que dá exatamente 50. Se deu exatamente 50, eu posso usar o número 5. Usando o número 5, 5 vezes 10 dá 50, coloco embaixo do dividendo, 50 menos 50 dá 0. Chegou no resto zero, a minha resposta está exata, minha resposta é 0,5, ok? Outro exemplo, 2 dividido por 6. Mais uma vez, lembrando da regra, toda vez que eu tentar dividir e não conseguir porque o dividendo é menor que o divisor, eu uso a regra e adiciono um zero no dividendo e adiciono um zero e uma vírgula no quociente. Então eu posso adicionar um zero no dividendo, só que vou adicionar um zero e uma vírgula no quociente, ok? Agora eu posso pegar o 20 e dividir por 6. 20 dividido por 6, eu vou encontrar um número que multiplicado por 6 seja igual a 20 ou chegue mais próximo de 20 sem ultrapassá-lo. Olhando aqui na minha tabuada, eu tenho 6 vezes 3 igual a 18, 6 vezes 4 igual a 24. 24 passou, então eu vou usar o 18, que é quando eu multiplico 6 por 3. Então eu vou usar o número 3. 3 vezes 6, 18. Coloco o 18 embaixo do dividendo. 20 menos 18 sobra 2. Agora eu vou tentar dividir o 2 por 6. 2 dividido por 6, não consigo. Eu falei para vocês que a gente encontra escapatórias para que esse número se torne maior. Até agora a gente não precisava se preocupar com isso porque tinha números lá em cima no dividendo para a gente utilizar, descendo eles e se juntando a esse valor. Só que agora não tem mais. Eu usei o 20 e acabou os números do dividendo. Agora eu tenho só o número 2 para ser dividido por 6 e eu não posso dividir porque ele é menor. O que vai acontecer? Terceira regra, quando o dividendo for menor que o divisor, depois de já ter adicionado uma vírgula no quociente, adiciona um zero no dividendo, mas não é necessário adicionar mais zeros no quociente. Então é o seguinte, eu tenho 2 dividido por 6. Eu posso adicionar outro zero aqui no dividendo. Só que como eu já iniciei a minha divisão, eu não preciso adicionar outro zero ou outra vírgula no meu quociente. Então eu vou adicionar o zero e não preciso adicionar porque eu já iniciei a minha divisão. Eu só vou adicionar um zero e uma vírgula no início da divisão. Quando eu precisar adicionar zeros no início da minha divisão, aí sim eu adiciono zero e uma vírgula no meu quociente, ok? Então vou pegar o 20 e dividir por 6. 20 dividido por 6, eu vou olhar aqui na minha tabuada. Eu sei que 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 4 dá 24. 24 ultrapassou, eu vou usar o 18. Só que, olha aqui, eu já fiz essa conta antes, eu já usei o 20 para dividir por 6. Então, o 20 dividido por 6, eu sei que vai dar 3 novamente. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 dá 2. Então, se eu continuar essa divisão, eu vou conseguir chegar na resposta 3, e de novo 3, e de novo 3, e aí eu posso parar por aí. Então, a resposta vai ser 0,3333333, sendo que geralmente eu uso só dois números depois da vírgula. Então, acabou a minha divisão. Próximo exemplo, 2 dividido por 500. Eu tenho mais uma vez um número no dividendo menor do que um número no divisor. Eu tento dividir o 2 por 500 e não consigo porque o 2 é bem inferior ao 500. E aí eu uso de novo a regra 2. Quando o dividendo for menor que o divisor, no início da divisão, acrescenta-se um zero no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente. Então eu posso adicionar um zero no dividendo, só que eu preciso adicionar também um zero e uma vírgula no quociente, ok? Só que não deu ainda. Eu tento dividir o 20 pelo 500 e ainda não consigo, porque o 20 continua sendo menor que o 500. E aí eu continuo usando a regra 2, que diz, de acordo com que se adiciona mais zeros no dividendo, quando for necessário, os mesmos devem ser adicionados no quociente. Então, isso acontece no início da divisão. O 20 ainda não deu para dividir pelo 500 porque ele continua sendo menor que o 500. A regra fala que eu posso adicionar mais um zero, só que como eu estou no início da minha divisão, eu adiciono um zero no dividendo e eu tenho que adicionar esse zero também no quociente. Então eu vou adicionar um zero no dividendo e um zero no quociente, ok?
E aí eu tento de novo fazer a minha divisão, 200 dividido por 500. Ainda não consigo, porque o 200 continua sendo menor que o 500. A regra fala que eu posso adicionar a quantidade de zeros que eu precisar, contando que toda vez que eu adicionar um zero no dividendo, eu tenho que adicionar um zero no quociente, porque eu estou no início da divisão. Então adiciono mais um zero e adiciono mais um zero. Agora eu tenho 2.000 dividido por 500, agora eu consigo dividir. 2.000 dividido por 500, vou olhar aqui na minha tabuadinha do lado. Eu tenho aqui 2.000 é exatamente 500 vezes 4. Então eu posso usar o número 4. 4 vezes 500 dá 2.000. 2.000 menos 2.000 dá 0. O resto deu 0, a minha resposta é 0,004. Ok? No próximo exemplo, a gente vai adicionar uma vírgula na divisão. A vírgula, na realidade, não vai mudar o método de resolução da minha divisão. Só que agora a minha divisão precisa passar por adequações para que eu inicie a minha conta. Eu não posso começar a dividir quando tem vírgula na minha divisão. Então, essa vírgula precisa desaparecer. E aí entra a minha próxima regra. Quando o dividendo ou divisor tiver vírgula, deve-se eliminar a vírgula antes de iniciarem os cálculos. Foi o que eu disse, não pode dividir quando tem vírgula. Para eliminá-la, anda com ela até que chegue no final do número. Para cada casa andada de um lado, deve-se andar uma casa do outro. Caso não tenha vírgula, é adicionado um zero. Você pode não ter entendido nada disso aqui, mas eu vou explicar. Vamos lá. Pensando no número 4. 4 é a mesma coisa que 4,0. Imagina lá na nota da prova. Toda vez que eu tiro uma nota, geralmente o professor coloca esse vírgula zero. Quer dizer que todos os números possuem depois dele um vírgula zero. Essa vírgula, ela existe depois de todos os números. Ela só não está aparente, ela só não está explícita, mas ela está lá. 2045 é a mesma coisa que 2045,0. A vírgula aqui no 2045 está implícita, mas eu sei que ela existe depois de todo esse número, ok? Vamos supor que tenha um número 2,045 e eu preciso desaparecer com essa vírgula. O que eu faço? Vou andar com essa vírgula até chegar ao final do número. Então eu ando com ela uma casa, ando com ela duas casas, ando com ela três casas. Ela chegou no final do número, quer dizer que ela desapareceu, ela não existe mais. Então 2045,0 é a mesma coisa que 2045, ok? Então, o meu objetivo agora vai ser deixar essa vírgula depois dos números. Para isso acontecer, eu preciso seguir algumas regras. Então, eu tenho 2,4 dividido por 4. A vírgula que está depois do 2 precisa ficar depois do número todo. Então, ela precisa dar uma casa. Eu andei com ela uma casa, só que eu andei com ela uma casa de um lado, eu preciso andar com ela uma casa do outro. Olhando para o 4, ele não tem vírgula. Toda vez que não tiver vírgula, ó, para cada casa andada de um lado, deve-se andar uma casa do outro. Caso não tenha vírgula, é adicionado um zero. Então, o 4 não tem vírgula. Adiciona o número zero. Não tem vírgula aparente, a gente sabe que a vírgula está ali. Então, agora ficou 24 dividido por 40. 24 dividido por 40 não dá porque o 24 é menor do que 40. Voltamos para a regra número 2. Quando o dividendo for menor que o divisor no início da divisão, acrescenta-se um zero no dividendo e um zero e uma vírgula no quociente. Então, 24 dividido por 40 não dá. Adiciono um zero e como eu estou no início da minha divisão, adiciono um zero e uma vírgula. Então, agora ficou 240 dividido por 40. Na minha tabuadinha ali do lado, eu já consigo visualizar o 240. 240 é quando 40 multiplica por 6. Então, eu vou usar o número 6. 6 vezes 40, 240. 240 menos 240 dá zero. O resto deu zero, quer dizer que minha resposta está exata. E minha resposta é 0,6. Ok? Então vamos para o próximo exemplo. 24 dividido por 4,55. Essa vírgula que está no 4,55 tem que deixar de existir. Para ela deixar de existir, eu preciso que ela ande até o final do número. Só que a gente tem que lembrar da regra. Toda vez que eu ando com a vírgula de um lado, eu preciso andar com a vírgula do outro também. Se caso o outro lado não tiver vírgula, eu vou acrescentando o número zero. Então, a vírgula anda uma casa, andei uma casa de um lado, preciso adicionar um zero do outro lado. 240 dividido por 45,5. A vírgula ainda não sumiu, preciso andar com ela mais uma casa. Andei com ela mais uma casa, adiciono mais um zero no meu dividendo. Então agora eu tenho 2.400 dividido por 455.
A vírgula sumiu, posso iniciar a minha divisão. Tento iniciar pelo 2. 2 dividido por 455 não dá porque o 2 é menor. 24 também não dá porque 24 é menor. 240 também não dá porque é menor. 2.400 sim, dá para dividir por 455. A minha tabuada aqui do lado eu vou encontrar um número que multiplicado por 455 dê mais próximo de 2.400 sem ultrapassar. Ó, 455 vezes 5 dá 2.275. Agora, 455 vezes 6 dá 2.730. 2.730 passou de 2.400. Quer dizer que eu não posso usar o 6, eu vou usar o 5. Então, usando o 5, 5 vezes 455 vai dar 2.275. Coloco embaixo do dividendo e faço a subtração entre o 2.400 e o 2.275, que vai dar 125. Agora eu vou pegar esse valor e tentar dividir pelo 455. 125 dividido por 455 não dá, porque 125 é menor. E aí eu utilizo a regra. Quando o dividendo for menor que o divisor, no meio da divisão, sem ainda ter adicionado uma vírgula no quociente. Adiciona um zero no dividendo e uma vírgula no quociente, mas não é necessário adicionar mais zeros no quociente. Então, quando eu utilizei a regra 2, ela me falou o seguinte: quando eu inicio a minha divisão, eu adiciono um zero e uma vírgula na minha resposta. Só que aí é quando eu inicio. A regra número 5 fala: quando eu tiver em uma situação que eu precise adicionar um zero no número, só que ainda não tem vírgula no meu quociente, eu posso adicionar um zero nesse número, coloco só a vírgula, não preciso mais colocar o zero. Então aquela regra lá de colocar o zero e a vírgula é só para o início da divisão. Então agora eu não estou no início, adiciono só o zero e a vírgula lá no quociente sem adicionar o zero, vírgula. Ok? Agora eu posso pegar o 1.250 dividido por 455. Eu preciso de um número que multiplique por 455, que o resultado seja mais próximo de 1.250 sem ultrapassar esse número. Então, olhando aqui na minha tabuada, 455 vezes 2 dá 910. 455 vezes 3 dá 1.365. Passou de 1.250, então eu vou usar 910, que é quando eu multiplico 455 por 2. Então eu vou usar o número 2. 2 vezes 455 dá 910. Subtraindo 1.250 por 910, eu tenho 340. Vou pegar o 340 e tentar dividir pelo 455. Mais uma vez, eu vou usar a regra. Quando o dividendo for menor que o divisor, depois de já ter adicionado uma vírgula no quociente, adiciona um zero no dividendo, mas não é necessário adicionar mais zeros no quociente. Então, aprendemos 3 regras importantes sobre vírgula. Quando eu estiver iniciando o meu cálculo, que eu precisar adicionar zeros no meu dividendo, eu adiciono zero e adiciono zero e a vírgula no meu quociente, ok? Quando eu tiver iniciado os meus cálculos e eu precisar adicionar um zero no meu dividendo, sem ter adicionado uma vírgula no meu quociente, eu adiciono zero e coloco só a vírgula. E quando eu tiver que adicionar um zero no dividendo, quando eu já tiver uma vírgula, eu não preciso fazer nada. Eu só acrescento zero e não preciso adicionar nem outra vírgula e nem um zero no meu quociente. Ok? Então, 340 não dá para dividir 455, adiciono zero e não preciso fazer nada no meu quociente, ok? Então agora 3.400 dividido por 455. Eu preciso de um número que multiplicado por 455 chegue mais próximo de 3.400 sem ultrapassá-lo, ok? Então, na minha tabuada, eu vou olhar um número que chegue mais próximo de 3.400. Então aqui vezes 7 eu tenho 3.185. Vezes 8 eu tenho 3.640. 3.640 passou de 3.400. Então eu vou ter que usar 3.185, que é quando eu multiplico por 7. Então eu vou usar o número 7. 7 vezes 455 vai dar 3.185.
Fazendo a subtração entre o 3.400 e o 3.185 vai dar 215. 215 agora vai ser o número que eu vou dividir pelo 455. Não preciso mais, porque geralmente a minha resposta é dada em duas casas decimais, mas por acaso você quiser continuar essa divisão, basta continuar adicionando zeros sem adicionar nada no quociente, ok? Então a resposta aí é 5,27. Não é exata porque o resto não deu zero. Próximo exemplo, 2,4 dividido por 4,56. Note que agora eu tenho vírgula no dividendo e eu tenho um vírgula no divisor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com as vírgulas dos dois lados. Eu aconselho vocês a iniciarem por um lado e depois se preocupar com o outro lado se sobrar vírgula ainda. Então, essa vírgula que está aqui, ela precisa desaparecer e essa vírgula que está aqui, ela precisa desaparecer. Vou andar uma casa com a vírgula de um lado e eu preciso andar com a vírgula do outro também. Nesse caso tem vírgula nos dois lados, então eu vou andando com a vírgula até onde eu puder. Eu só não ando com a vírgula quando não tenho, que aí eu adiciono zero. Eu só adiciono zero quando eu não tenho vírgula. Então eu andei com a vírgula. De um lado sumiu, do outro ainda não sumiu. Então quer dizer que desse lado eu preciso sumir com essa vírgula. Ela vai andar uma casa para a direita. Se eu andei uma casa para a direita de um lado, eu preciso andar uma casa para a direita do outro. Só que no outro já não tem mais número para eu andar. Então, como não tem mais número, eu acrescento o número zero. Então agora ficou 240 dividido por 456. Tento de início fazer a divisão 240 dividido por 456. Eu sei que não vai dar porque o 240 é menor que 456. Então eu posso adicionar um zero e uma vírgula no meu quociente. Então, depois de adicionar esse zero e a vírgula no quociente, eu posso tentar de novo fazer a divisão. 2.400 dividido por 456, vou ter que encontrar um número que multiplique por 456, que chegue mais próximo de 2.400 sem passar. Então eu vou caçar o 2.400. Não tenho, 456 vezes 5 dá 2.280. 456 vezes 6 dá 2.736. Passou, vou usar 2.280, que é quando eu multiplico por 5. Então eu vou usar o número 5. 5 vezes 456 dá 2.280. 2.400 menos 2.280 vai dar 120. Vou pegar o 120 e tentar dividir pelo 456. Não vai dar porque o 120 é menor. Adiciono um zero e como eu já tenho vírgula no meu quociente, não preciso fazer mais nada. 1.200 dividido por 456. Qual o número que eu multiplico por 456 que chegue mais próximo de 1.200 sem ultrapassar? Então, vezes 2 dá 912, vezes 3 dá 1.368. Então, 1.368 ultrapassou 1.200. Então, eu vou usar 912, que é quando eu multiplico por 2. 2 vezes 456 vai dar 912. 1.200 menos 912 sobra 288. A gente pode continuar, mas no caso não é necessário porque já temos duas casas depois da vírgula. Se caso você queira continuar, é só usar o mesmo método que utilizamos até aqui. Ok? Então a resposta aí é 0,52 aproximadamente. Tudo bem? Próximo exemplo. 210 dividido por 2. Parece que a gente está num grau de dificuldade e está retornando para o nível fácil. Mas é só para introduzir uma regra para vocês. Vou iniciar pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Desço 1. 1 dividido por 2 não tem como dividir, porque 1 é menor que o 2. E agora, o que eu faço? Já desci o número do dividendo. Será que eu posso adicionar dois números de uma só vez? Próxima regra. Se depois de ter descido um algarismo do dividendo, o número ainda não der para dividir, desce mais um algarismo, porém acrescenta-se um zero no quociente. Então eu posso descer esse zero. Só que quando eu desço esse zero, porque eu desci dois números consecutivos lá do dividendo, eu adiciono um zero no quociente. Ok? Então agora eu consigo 10 dividido por 2, que dá 5. 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Chegou no resto zero, a resposta é exata. Então 210 dividido por 2 dá 105, ok? Próximo exemplo, 6,24
dividido por 6. Mais uma vez eu tenho um vírgula e eu preciso tirar essa vírgula da minha conta. Tenho que andar com ela até o final do número. Ando uma casa do outro lado. Ando mais uma casa do outro lado. Ok? 624 dividido por 600. Eu preciso encontrar um número que, multiplicado por 600, chegue mais próximo de 624 sem ultrapassar. 600 vezes 1 dá 600, vezes 2 dá 1.200. 1.200 já ultrapassou. Então eu vou usar o 600, que é quando eu multiplico por 1. 1 vezes 600 dá 600. 624 menos 600 sobra 24. Agora eu tento dividir 24 por 600, não dá porque é menor. Adiciono um zero. Quando eu já comecei a minha conta e ainda não tenho vírgula no meu quociente e eu adiciono zero no meu dividendo, eu adiciono só uma vírgula no quociente sem adicionar zeros, ok? Então agora ficou 240 dividido por 600. Ainda não dá. Então eu já adicionei um zero, só que ainda não deu, ele ainda continua menor do que o divisor. Próxima regra. Se mesmo depois de acrescentar um zero no dividendo e uma vírgula no quociente, o número ainda não ser capaz de dividir, acrescenta-se um outro zero no dividendo e, neste caso, adiciona um zero a mais no quociente, além da vírgula. Então, eu já tenho um zero adicionado, preciso adicionar mais um zero. Eu adiciono esse zero, só que como eu já tinha adicionado um zero antes, quando eu adicionar dois zeros consecutivos, eu adiciono um zero no quociente, ok? Então ficou 2.400 dividido por 600. Eu preciso de um número que multiplicado por 600 chegue mais próximo de 2.400. 2.400 está aqui. É quando eu multiplico 600 por 4. Então, 4 vezes 600, 2.400. 2.400 menos 2.400 vai dar 0. Chegou no resto zero, a minha resposta é exata, que é 1,04. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido cada passo, cada detalhe, cada regra. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa eu curtir, coloque nos comentários a sua dúvida e treinem com outros exercícios para que não restem dúvidas acerca de divisão, ok? Muito obrigado, galera. Até mais.